pessoas, tudo bem? Muito prazer, eu me chamo Leandro Vidal, eu sou servo consagrado da comunidade Ebenezer e hoje me convidaram para poder falar um pouquinho do evangelho de hoje, né? Já que nós estamos nesse momento de quaresma, mas também estamos em quarentena, né? E nós estamos tentando aqui, de alguma forma, chegar até as pessoas, fazer com que a mensagem continue chegando até as pessoas. Então me convidaram hoje para poder fazer aqui o vídeo e falar de maneira online um pouquinho sobre o Evangelho, né? Eu vou fazer aqui a leitura do Evangelho, vocês podem me acompanhar aí. O Evangelho de hoje é o Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao versículo 38. É legal porque é um Evangelho grande e vai ter bastante coisa pra gente conversar. Então vamos lá. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: "Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo." Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: "Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim." Maria perguntou ao anjo: "Como acontecerá isso se não conheço homem algum?" O anjo respondeu: "O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível." Maria então disse: "Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra." E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bom, certo? Esse evangelho aqui, ele é muito legal porque vai ter bastante coisa pra gente falar, né? Primeiro, gostaria de pedir perdão por essa tosse, né? Não estou doente, mas estou com essa tossezinha. Eu estou vindo de uma gripe, né? Mas não se preocupem, tudo certinho. Não era o coronavírus, graças a Deus. Aqui em casa a gente está seguindo os direcionamentos aqui. Eu espero que vocês também estejam em casa, ficando em casa, se hidratando, né? Evitando aglomerações, evitando sair, lavando bem a mão. Então, vamos todos continuar nessa, né? Para garantir a nossa saúde. Beleza. Vamos falar um pouquinho sobre esse evangelho e como que esse evangelho ele conversa conosco nos dias de hoje, né? Lá na comunidade a gente sempre gosta de, quando a gente vai falar sobre o evangelho, quando a gente vai ver, a gente gosta de refletir um pouco sobre como que ele tem a ver com o nosso dia a dia, né? E uma coisa interessante nesse evangelho, que ele é bem conhecido, né? Que é a vinda do anjo Gabriel para falar para Maria, para preparar Maria. Eu acho muito interessante a forma como Maria reage, né? Então Maria, quando ela escuta o anjo, ela fica com medo, né? Maria fica com medo, como assim? Que palavras são essas? Meu Deus, como é que pode? E aí o anjo vem e explica: "Não te preocupa não, porque vai ser assim, assim, assado." Aí ela diz: "Então eis-me aqui a serva do Senhor." Eu sinceramente acho que falta um pouco de informação aqui na Bíblia, né? Os evangelistas, eles quiseram explicar logo o que aconteceu, porque, gente, eu não imagino que Maria tenha aceitado assim tão rapidinho. Não que ela tenha se contraposto à vontade de Deus, não é isso. Mas o medo que a gente enfrenta diante de algum desafio, diante de algo que Deus nos pede, ele é muito grande. E tem gente que até consegue rapidinho assim: "Não, vamos lá, vai dar certo, vamos lá." Mas normalmente o medo que a gente sente ele é muito grande, ele nos impede
de sermos tão... acreditar tanto no que Deus tem pra gente, né? Então, até Maria, no primeiro momento, aqui, ela fica com medo, né? Na passagem diz, Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. Então, e quando o anjo explicou, ela também questiona, mas como assim? Eu não conheço Deus? E aí, quantas vezes nós nos questionamos quando nós estamos diante de uma dificuldade? Quantas vezes nós nos questionamos quando nós estamos diante dos nossos desafios, né? Dos desafios que Deus nos permite passar. Afinal de contas, nesse momento Maria tinha total liberdade de seguir, de não seguir, de fazer o que quisesse, né? E entretanto, ela escolheu ali abraçar e dar a luz a Jesus, não é mesmo? E a pergunta que eu acho que nos cabe hoje é: como nós estamos lidando com os nossos medos? Como nós estamos lidando com os desafios pelos quais nós estamos passando? Hoje, falando do coronavírus, de toda essa situação que nós estamos vivendo, quanto que nós estamos entendendo o que é o certo a se fazer, o quanto que nós estamos com medo de tudo isso e como que nós reagimos diante de toda essa situação. Nessa passagem, existem alguns trechos que eu grifei aqui que é muito interessante, que serviram para Maria naquela ocasião, mas que eles servem para todos nós, em qualquer ocasião, principalmente nesses momentos em que nós enfrentamos alguma dificuldade, que nós estamos diante das nossas mazelas, que nós estamos diante dos nossos desafios. E aqui envolve, gente, tudo, né? Esse momento é um momento onde que a gente não sabe se vai ter emprego, a gente não sabe se vai ter comida, né? Tem gente que está com essa preocupação, a gente não sabe como é que vai ser daqui para frente. E eu, por exemplo, lá na empresa, a empresa está totalmente parada, 100% parada. Existem pessoas que dependem do trabalho, mas não tem trabalho. E assim, quando não tem trabalho, não tem dinheiro. Então, existem várias pessoas que estão preocupadas com isso. Eu estou super preocupado com isso. E esse evangelho de hoje, ele vem nos lembrar de algumas coisas que são muito importantes. A primeira delas é: o Senhor está contigo. Então, assim, diante das dificuldades, a gente sempre precisa lembrar que o Senhor está conosco. E o que isso quer dizer? Que diferença faz o Senhor estar conosco na dificuldade e Ele não está? A diferença é que faz toda a diferença. Faz toda a diferença a gente ter Deus do nosso lado, porque é um norte. Não só é um norte, mas é a confirmação de que vai dar certo. Eu costumo sempre pensar assim: rapaz, Deus falou, então, meu amigo, pode ir. Pode dar merda no meio do caminho? Pode dar, mas vai dar certo. Que Deus falou, Ele tá aqui comigo, então vai dar certo. E eu acho que a gente precisa pensar assim: se Deus tá com a gente, é igual ter um caminhão ali perigoso. E só é ruim, é bem péssimo. Mas se tá contigo Deus, pô, compadre, é Deus, meu parceiro, é Deus que tá ali contigo, então faz toda a diferença. Dá pra tu ir, vai na fé, Deus tá contigo, vai dar certo. Vai dar certo. O fato de Deus estar conosco fortalece a nossa fé. O fato de Deus estar conosco faz com que nós tenhamos ainda mais fé de que vai dar certo. Então a gente precisa acreditar nisso, de verdade, porque Deus está conosco. A segunda frase é: não tenha medo. Olha só que interessante. Vamos pensar como que isso faz todo sentido pra gente hoje. Não tenha medo. Né? Por quê? Porque Deus está contigo. Então a gente não precisa ter medo. Lembra do caminhozinho que eu falei ali? Poxa, se tu tá com Deus, né? Vai ter medo de quê? Se tu tá com a maior magnitude de graça, de poder tá contigo, vai ter medo de quê? Então, não tenha medo. Terceira, o Espírito Santo virá sobre ti. Olha que legal. Eu acho que nos momentos de crise, nos momentos em que nós nos deparamos com os nossos medos, a gente não pode ter medo se a gente lembrar que Deus está conosco e o Espírito Santo. Afinal de contas, todos nós somos morados do Espírito Santo. Então existe o Espírito Santo dentro de nós, Deus está conosco
e nós não precisamos ter medo, né? Cada um de nós agora nesse momento está passando por certas dificuldades, cada um de nós está passando por seus medos, por seus anseios. Nós precisamos orar, aproveitar esse momento de quarentena e aproveitar que nós estamos em quaresma para orar juntos, rezar, né? Para a gente lembrar que Deus está conosco, que a gente não precisa ter medo, as coisas vão dar certo. Porque, próxima frase, para Deus nada é impossível. Olha só que lindo. Olha como o Evangelho ele vem construindo uma mensagem para a gente de fé, né? Primeira delas, o Senhor está contigo. Segunda delas, não tenha medo. O Senhor está contigo, então não tem medo. Porque o Espírito virá sobre ti, teu Espírito. Nós somos moradas do Espírito Santo, não é mesmo? E diante de toda a situação que nós estamos vivendo, diante de todas as dificuldades, diante de cada dificuldade que você está vivendo aí agora, a gente precisa lembrar que para Deus nada é impossível. E para finalizar, a frase de Maria: eis aqui a serva do Senhor. Então, diante de tudo isso, diante do fato de Deus estar conosco, diante do fato de que nós não precisamos ter medo, precisamos nos apegar ao fato de Deus estar conosco, a nossa fé, orar, fazer com que o nosso Espírito Santo que há em nós transborde em nós, porque para Deus nada é impossível, então nós não podemos dar outra resposta para Deus senão eis-me aqui, não é mesmo? E hoje o Evangelho convida nós a dizermos: eis-me aqui, Senhor, estamos contigo, vai dar certo. Espero que essa crise, esse período logo passe. Vamos orar juntos, porque para Deus nada é impossível. Amém? Foi um prazer estar com vocês. Eu acho que eu passei um pouquinho do horário. Não sei se eu poderia fazer um vídeo desse tamanho, mas eu acho que ficou bem claro. Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe e continue nos acompanhando aqui na comunidade. Continue acompanhando aqui os nossos conteúdos e continue orando e ficando em casa, ok? Então, até a próxima. Beijo!